Olá, continuando com as nossas aulas de filosofia, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante para o nosso tempo, que é bioética. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, se inscreva no canal, curta e ajude esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Bem, iniciando com uma definição etimológica do termo, a palavra bioética é a junção de duas palavras gregas, bios e ethos, donde ética. Bem, bios para o grego, ou seja, a vida, ela tem um sentido muito mais amplo do que o nosso sentido usual de vida, porque para os gregos o cosmos ele é um grande corpo vivo, onde tudo que existe dentro do cosmos pertence a este corpo vivo, os homens, os animais e toda a natureza, o que eles chamavam de física. Deste modo, o cosmos, esse grande corpo vivo, é formado de partes necessárias. Tudo que existe está relacionado, interligado por uma cadeia causal que forma toda a totalidade. E o que seria o homem? O homem seria a própria natureza pensando a si mesma por intermédio da razão. Nesse sentido, o homem goza de uma proeminência dentro deste todo causal. Porém, o homem nada mais é do que uma parte pertencente ao todo que a própria natureza utiliza para pensar a si mesmo. A outra palavra que forma o termo bioética é ética, que tem origem no termo grego ethos, cujo significado é costumes, regras, princípios morais que regem as relações sociais entre os homens. Estes princípios os gregos entendiam que regia a conduta humana em relação ao tratamento com o outro e ao tratamento consigo mesmo dentro do contexto da polis. Desta maneira, o termo bioética foi usado em 1970 para denotar o estudo sistemático da conduta humana em relação à ciência da vida, em que tal conduta é examinada à luz dos valores e princípios éticos. A questão é mais ou menos assim: com a expansão da chamada terceira revolução da biologia, a engenharia genética ela abriu um campo de pesquisa até então impensável para os homens. Com a manipulação do genoma humano, com a clonagem, a escolha de sexo de filhos, com a transgenia, dentre outros temas que envolvem diretamente a questão da dignidade humana, do meio ambiente e seus respectivos valores. Para estabelecer a chamada ética da responsabilidade científica, a bioética centrou-se em dois pilares distintos, a saber, a dignidade humana e o valor da vida. A dignidade humana está fundamentada em dois conceitos distintos, que de certo modo são até antagônicos, que é o conceito cristão de bioética e o conceito secular. O conceito secular de bioética centra na própria pessoa humana as práticas e os princípios da bioética, porque ela enxerga, nesse caso, a pessoa humana
como um fim em si mesma, não tendo, portanto, nenhum princípio acima do humano. Nada está acima da vida e da pessoa humana. Nesse sentido, há um certo relativismo em relação aos princípios da bioética, que dependem de circunstâncias, depende de questões subjetivas, depende de questões culturais e permitem certas práticas que, do ponto de vista de uma ética heteronômica, principista, por assim dizer, é inadmissível. Por exemplo, no caso de extrema dor, de extremo sofrimento, esse tipo de perspectiva da bioética, a perspectiva secular, admite, por exemplo, a eutanásia, o aborto, dentre outras questões que são extremamente polêmicas para o nosso tempo. E ela faz isso justamente porque, como já disse, a pessoa humana é, nessa perspectiva, um fim em si mesma. Na perspectiva cristã, a dignidade humana ela tem um valor transcendente, justamente porque, segundo esta visão, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Em sendo a imagem e semelhança de Deus, o homem usufrui de direitos inatos à sua própria existência, como, por exemplo, o direito à vida. A vida, como um valor transcendente e, portanto, dado por Deus, não pode ser tirada por este homem, mesmo que em condições deploráveis e em condição de dor e sofrimento. Ninguém, nem mesmo a própria pessoa, pode tirar a sua vida com o fim de aliviar a dor, porque acima da sua condição de saúde, condição física, acima da sua dor e do seu sofrimento, está a vida. E a vida, neste caso, só Deus pode tirar, porque quem a deu foi o próprio Deus. Em relação ao valor da vida, a bioética considera que a vida deve ser respeitada acima de qualquer valor científico, político e econômico. Desta forma, a singularidade e a continuidade da vida é um valor intrínseco à própria condição humana. E, por conseguinte, toda prática científica é responsável por respeitar e conservar a vida em todas as dimensões. E quando se trata de vida em todas as dimensões, a bioética vê a vida para além da vida humana. A vida, neste caso, é a vida de todos os seres vivos e a responsabilidade do cientista em manter a vida em toda a natureza, porque nesse sentido, o homem é apenas parte do ecossistema.